Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com o módulo 8, História da Cultura e das Artes. Hoje o tema que vos trago é a arquitetura do romantismo, que se baseia numa preferência pelo organicismo das formas, efeitos de luz, movimentos dos planos e o pitoresco da decoração. O pitoresco, relembro, que é o semelhante ao feito como uma pintura. E eu deixei aqui uma comparação entre o Parlamento inglês e uma pintura de Claude Monet desse mesmo edifício. Portanto, já quase que são feitos, os edifícios quase que são feitos já para depois serem pintados, para depois serem representados, feitos com a intenção de como se fossem pintados. O Palácio do Parlamento, este mesmo edifício, temos uma imagem do lado esquerdo de como era, uma arquitetura mais de bloco. Depois sofreu um incêndio em 1834 e o que ficou agora, o que está presente, é este edifício que nós vemos aqui. Tem uma fachada simétrica e virada para o rio e tem um acrescento do Big Ben. Tem também uma decoração medieval, escultura, pináculos e cúpulas. Para vos dar uma ideia, estas que nós temos aqui, tem gárgulas e tudo também, muito medievalesco, muito módulo 4, para vos contextualizar. Eu trago aqui umas imagens comparativas. Do lado esquerdo vocês têm o gótico, original gótico, portanto a Catedral de Milão, e temos aqui o que então foi feito para este Parlamento. Estão a ver bastante à semelhança, todo este efeito, estas janelas pequenas mas em altura, estes pináculos com a intenção de chegar mais ao céu, relembrando um pouco essa temática de Deus é luz e todas essas relações entre o homem e Deus, nessa época do gótico. Mas temos muito mais do que isso. Não temos só isso, não temos o que muitos chamam de revivalismo, portanto, voltar a dar vida a temáticas antigas, como é o gótico, mas também temos propriamente o romantismo em si. O que é que ele pretendia? O que é que os arquitetos pretendiam que ele fosse? Capaz de provocar sensações, motivar estados de espírito e transmitir ideias, muito à semelhança do que vão ser as outras artes plásticas. As artes plásticas, como a escultura e a pintura, também vão ter este objetivo. Temos uma passagem de uma forma medida, portanto neoclássica, as proporções, a ordem, a simetria, a harmonia, tudo o que nós temos vindo a ver nos módulos anteriores, para uma forma sentida, portanto que crie emoções, que é isso, o romantismo, o romântico, é toda essa relação com as emoções. Portanto, temos aqui o pavilhão real de John Nash, no Brighton, em Inglaterra. É um pouco, claro, com o traço do orientalismo, um bocadinho que já vimos do século XVIII, temos aqui uma continuação. Depois temos esse tal revivalismo que temos estado aqui a ver, que faz parte também desta componente, cuja figura mais importante é Viollet-le-Duc. Para aqueles que são de conservação e restauro, já vos é familiar esta figura, da questão dos falsos restauros, digamos assim, não é? De ele acrescentar aquilo que ele achava que existia. Tanto assim foi que o projeto dele é o que está à esquerda, e depois temos esta imagem ao centro, que seria a Notre-Dame de Paris, e depois o que ficou. Portanto, ele não conseguiu fazer estes pináculos frontais, mas conseguiu ainda acrescentar aquilo que ele quis na parte do transepto, portanto lá que se vai mais lá ao fundo. É um exagero, porque Notre Dame não era assim, não é? Essa questão de Viollet-le-Duc, e depois temos como oposição John Ruskin, que era aquele que nem sequer era intervencional, portanto deixar as coisas, a ruína, o prazer pela ruína, que também é uma coisa do século XVIII, e que depois permaneceu em alguns historiadores. O que nós temos também, o que vocês já devem ter ouvido falar, foi o incêndio que se deu então deste pináculo que ele acrescentou, que seria como está a imagem ao centro, e que sofreu o incêndio. Sabemos que eles vão reconstruir e inclusive vão alterar o teto para algo em vidro, se não estou em erro. Outros edifícios que nós temos também interessantes é a Ópera de Paris, um edifício bastante conhecido desta época do século XIX. O edifício suntuoso do Segundo Império apresenta características neoclássicas e neobarrocas. Já vamos ver em um vídeo que eu vos trouxe aqui. O que é interessante em relação à Ópera de Paris é que ela foi construída porque está num centro, como vocês veem aqui na imagem da vista aérea,
ou à direita, ela está numa espécie de praça, portanto está centralizada. O que é que isto implicou? É que o arquiteto tivesse pensado a ópera para ser vista de qualquer zona, daí ela ter este aspecto. Eu deixei-vos aqui um vídeo das decorações e dos mármores e depois tenho mais umas imagens a seguir. Vamos só ver rapidamente este. Tirar o som, não é preciso o som. Palais Garnier. Tem uma estação de metro específica para este local, tanto que tem a saída dentro, que é a Garnier. Temos esculturas, temos douramentos, portanto esculturas com folha de ouro. É um edifício muito interessante pela sua questão arquitetónica, ter as 4 frentes, mas também pela sua decoração. Ela foge um bocadinho ao que é a ideia do romantismo em si, que já vamos ver, como por exemplo o nosso Palácio da Pena, acho que é o grande assim ícone, a meu ver, do romantismo, mas temos um edifício ainda com influências neobarrocas, portanto estes módulos anteriores parece que há aqui uma certa resistência e o que eles foram, o revivalismo deles não foi tão atrás, mas manteve-se logo aqui antes. Temos umas colunas coríntias, estão a ver? Esta é a questão do neoclássico. O clássico são estas colunas coríntias, não é? Do século, temos módulo 2, Roma, que ainda continuam a ser utilizadas. Portanto, aí neoclássico. Temos o edifício, temos a decoração. Pronto, isto aqui é que já é a questão do neobarroco, porque já é colocar decoração em tudo e preencher o máximo possível. Temos também uma vertente neste período, que é o neo-manuelino em Portugal, no século XIX. E é muito interessante, porque o principal ícone que nós temos, assim, mais reflete esta questão do neo-manuelino, é o próprio Mosteiro dos Jerónimos. Do lado esquerdo temos uma fotografia de como estaria a ser com o restauro do italiano Sinati, que depois ruiu em 1878. Um ano depois ele morre, em 1879, estão aqui a ver as datas. E o que acaba por ficar, estamos a falar da entrada para o Museu de Arqueologia, é muito mais simples. Se vocês compararem estas imagens, temos um edifício muito mais em altura, que depois não aguentou, claro, e acabou por ficar algo mais simples, muito ao estilo do que já estava deste neogótico. Portanto, isto não existia, isto é construção do século XIX, mas muito à imagem do que se tinha da Igreja dos Jerónimos. Portanto, foi-se tirar muitas dessas ideias. Também temos o Bussaco, o Palácio do Bussaco, que é já um revivalismo, e nós vemos isto nesta espécie de frontispício do edifício, uma espécie de, desculpem por estilo, do edifício, que foram buscar as ideias também ao Mosteiro dos Jerónimos. Como conseguem ver, é muito semelhante, é praticamente igual. Portanto, este revivalismo de se irem inspirar e todas estas decorações sempre a preencher, muito característico do nosso manuelino, muito característico. Portanto, continuando, temos o Palácio de Monserrate, muitos de vocês já conhecem, não é? Um edifício também com influências orientalistas, muito ao que tínhamos nos primeiros que eu estive a mostrar. Muito decorado, são estuques todos decorados, é um palácio com uma grande beleza, mas a grande imagem do romantismo, não digo só em Portugal, mas em geral, não sei se é por ser portuguesa, é realmente o Palácio da Pena, que transmite muito esta ideia do que era esta vivência do romantismo no século XIX. O que é que ele é? Um sonho romântico de Dom Fernando II, sob um mosteiro manuelino. Portanto, neste local existia um mosteiro manuelino, foi construído, foi o palácio nesse mesmo local, é da autoria do Barão de Heschweg. Tem as questões do revivalismo e do historicismo, porque vai buscar questões ligadas à história também, não só à forma, mas também ao conteúdo. Temos janelas manuelinas, temos grinaldas, temos corais, colunas salomónicas, temos arcos variados. É um palácio de grande interesse e também a questão das cores, tudo isto, este jogo, de facto torna um autêntico exemplo do romantismo. Também trouxe aqui um pequeno vídeo que dá para ver melhor este palácio, para aqueles que não conhecem. Está colocado no ponto mais alto. Normalmente, nos dias que tem nevoeiro, é muito interessante porque o palácio parece que está a flutuar, não é? No céu. Todas essas ideias muito românticas, não é? Do céu, da relação do homem com a natureza, temos presentes no Palácio da Pena.
São pontos a favor, se vocês souberem esta questão da relação da natureza, até porque se pensarem o que é a Unesco em Sintra, é a natureza, não é? São os parques, não são propriamente os monumentos. Mas relacionando essas questões, portanto, lembrando isto, ok, não, o que é a Unesco é a natureza, existe uma grande relação do Palácio da Pena, e esta relação de romântica, das sensações que quer causar mais do que a forma. Claro que é imponente, claro que é único no mundo, o nosso Palácio da Pena, mas também transmite em pleno tudo o que se quer dizer com o romantismo. Portanto, poderíamos sintetizar todo este módulo em termos de arquitetura ao edifício do Palácio da Pena. Portanto, estas são vistas aéreas, e aqui temos um pequeno vídeo também com os interiores, a caminhar. É bom as pessoas filmarem, eu fico sempre contente de ter acesso a estes vídeos. Portanto, é todo um jogo de caminhos, que isso também é o romantismo, é essa relação de ir descobrindo. Portanto, estas figuras mágicas, tudo isto é mesmo característico. Cada sala, cada parte deste palácio. Aqui estão as cadeiras que os vossos colegas restauraram ainda há pouco tempo. Isto é um palácio que tem a vivência, portanto nós também conseguimos perceber como é que ela era vivida, porque permanece lá um mobiliário. Estão a ver? Muitas vezes o que acontece é que vamos a um palácio completamente despido. Este não, é ao contrário, é como irmos a Versalhes. Eles colocaram lá, deixaram as mobílias e tudo mais, para nós termos uma ideia exatamente de como é que era a vida nesta época. Esta aula resume a arquitetura romântica do século XIX. Estamos a falar de módulo 8. Espero que tenha sido útil, espero que não surjam muitas dúvidas. Se surgirem, deixem um comentário, e até uma próxima aula.